casal que não veio hoje. Vamos estar mandando no grupo ali, mas vão ser todos bem-vindos. Aqueles que ainda não vieram e quiserem começar a vir, são muito bem-vindos, irmãos. Estamos aqui para somar, amém? Vamos adorar ao Senhor nesta noite, então. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor. Me falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas. Das garras da morte ele me arrancou. Cante. Eu posso ouvir dizendo que ainda não era o fim, salvou minha vida e se foi o meu grande herói. Vamos fazer um lindo coral. Meu grande herói não tinha cavalo branco, armaduras reluzentes, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu ele era um rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Quantos podem adorar esse grande herói? Quantos lembram quando estavam caídos, perdidos, e Jesus nos resgatou? Jesus veio e curou as nossas feridas. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor. Me falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, oh, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. É Deus maravilhoso. Canta. Eu posso ouvir dizendo que ainda não era o fim, salvou minha vida e se foi o meu grande herói. Canta. Não tinha cavalo branco, armaduras reluzentes, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu
Ele era um rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói, mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói. O senhor irmão Sebastião estará orando, apresentando. Vamos ouvir a palavra? Amém. Vamos ouvir? Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor Jesus, reunidos, Senhor, para escutar a sua voz, Senhor Jesus. Sei, Senhor Jesus, que tu que vai transmitir, Senhor Jesus, a voz, Senhor, que vem do céu, Senhor, vem de ti, Senhor Jesus, através do seu irmão, do meu irmão, meu Senhor, meu Pai. Tu já falou conosco, Senhor Jesus, através dos louvores, Senhor Jesus, através dos testemunhos, Senhor Jesus. E agora vem a tua palavra em nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. O Senhor está nesse lugar. Abra a tua Bíblia no texto qual já foi feito leitura introdutória, Provérbios, capítulo de número 30, verso 21. A tradução aqui fala um pouco diferente, mas é a mesma palavra, a tradução, o qual o servo de Deus fez leitura, é atualizada, né? Revisada. Verso 21 diz assim: por três coisas se alvoroça a terra, a quarta não a pode suportar. A outra tradução diz: três coisas estremece a terra, a quarta não a pode suportar, ou não a pode impedir. A outra tradução diz: por três coisas treme a terra, a quarta, quem a suportará? Amém? Podeis assentar, diga comigo: Espírito Santo, preciso entender a tua voz maravilhosa. Preciso de ti. Tu és a minha razão. Amém. Olhe para quem está ao teu lado e diga: sorria. Deus tem uma palavra ao teu coração. Amém? Amados irmãos, quem sabe alguém pode achar um versículo como que isolado para a campanha dos pedidos impossíveis, numa campanha com tema desse, pastor. Em 1996, 95 para 96, eu começava uma campanha totalmente cheio de espíritos imundos, com a cabeça quebrada, 2 fios de costela quebrado, fêmur quebrado, pulmão todo estourado, botando bolas de sangue pela boca. E numa campanha dessa, a campanha dos pedidos impossíveis, eram 7 quinta-feira, me recordo, e muitas das vezes me revoltava com a situação, jogava as muletas, ia caindo e levantando para a igreja. E hoje estou aqui, alcancei o meu objetivo. Por que você falou isso, pastor Ademir? Para tu entender que nós viemos num tema tão poderoso numa campanha dessa. Nenhum dos obreiros, nem o pastor, nem o círculo de oração estão brincando de culto, ou de igrejinha, ou de campainha. Estamos todos orando para ver Deus fazer o sobrenatural e o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. Você crê assim? Quando eu olho para o texto, qual foi feito leitura, por 3 coisas se estremece a terra. O sábio Salomão, escrevendo esse texto, ele teve alguma razão, porque para escrever um texto desse tão profundo, teria que ter uma mente cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, para falar uma palavra dessa: por 3 coisas treme a terra. Prioritariamente, antes de Salomão ter esta sabedoria, a Bíblia diz que ele estava já assumindo o trono como rei de Israel,
E numa certa noite Deus se revela a ele em sonho dizendo: pede-me o que queres que eu te darei, Salomão. E agora Salomão vai a uma oração com Deus, porque Deus se revelou a ele dizendo: pede-me o que queres que eu te darei. Deus estava dizendo: o que é que você quer, Salomão? Porque eu vou te dar. E a Bíblia diz que agora Salomão entra na presença de Deus. A primeira manifestação foi uma revelação em sonho para Salomão, porque Deus tinha projeto com a vida dele para o povo de Israel. Então nós vemos que ele entra em oração diante de Deus, e o primeiro pedido que ele faz diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu te peço sabedoria para que eu possa saber entrar e governar diante desse tão grande povo. E a Bíblia diz que Deus se contentou, ficou alegre com a resposta ao qual Salomão deu a Deus através da oração, porque Salomão podia ter pedido a vingança dos seus inimigos, a vingança dos inimigos de Israel. Não, Salomão agora vai orar a Deus dizendo: Senhor, eu quero sabedoria para mim governar o teu povo. Senhor, eu quero qualificações para mim saber dirigir o teu povo. E a Bíblia diz que Deus se contentou, Deus se alegrou com a oração de Salomão. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Salomão. E na segunda manifestação está no livro de Reis escrito, e no livro de 2ª Crônica, quando Salomão tem edificado a casa do Senhor. Salomão tem edificado o templo do Senhor, e agora ele vai sobre o altar, oferece um sacrifício a Deus, e a Bíblia diz que o céu se abre, o fogo desce do céu, queima o holocausto, e Deus recebe o sacrifício de Salomão, e diz que a nuvem da glória de Deus entrou dentro da casa, que os sacerdotes, o livro de Reis nos ensina, nos mostra, os sacerdotes que estavam dentro da casa, não podiam sair de dentro da casa do Senhor, nem os que estavam fora poderiam entrar, porque eles ficavam caídos por causa do peso da glória. E agora Salomão, com essa sabedoria, vem escrevendo um texto que diz: por 3 coisas treme a terra, a quarta quem a suportará? E eu marquei aqui, sublinhando alguns textos. A primeira coisa que fez tremer a terra foi quando Jesus Cristo estava no alto do Gólgota, cravado sobre a cruz do Calvário, e dentro do capítulo 27, e dentro do versículo de número 50, e o versículo de número 52 e 53 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo rasgou de 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Então nós vemos que a primeira coisa que tremeu a terra foi a morte de Jesus na cruz. Quando ele diz está consumado, quando ele diz entrego o meu espírito, a Bíblia diz que a terra tremeu. Então a primeira coisa que treme a terra, que tremeu a terra, foi a morte de Jesus, porque essa morte teve um objetivo, essa morte teve um objetivo central para toda a raça humana. Na morte de Jesus, ele morreu salvando. Na morte de Jesus, a terra tremeu e os sepulcros se abriu, e nós vemos então que ele morreu trazendo vida, que ele morreu ressuscitando mortos. O que eu quero dizer com isso? Se a terra tremeu com a morte dele, se o sepulcro se abriu com a morte dele, o que é impossível para você nessa noite? Porque aquela morte teve objetivo, pelaquela morte teve objetivo não só para perdão e salvação, mas teve objetivo de soluções e causas. Então não tem nada impossível, porque a Bíblia diz que os sepulcros se abriram e corpo dos mortos que estavam ali sepultados levantaram. Sabe por quê? Porque para ele nada é impossível, nem a morte pôde impedir o agir de Deus. Até na morte de Jesus a terra tremeu e aconteceu um milagre. E a segunda coisa que treme a terra, diga comigo, a primeira coisa que treme a terra, que tremeu a terra, é a morte de Jesus. A segunda coisa que treme a terra é a ressurreição de Cristo. E quando eu olho para dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, a Bíblia diz que no fim do sábado, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ao sepulcro. Mas o versículo 2 nos revela dizendo: e eis que houve um grande terremoto. E eis que houve o quê?
Eis que houve o quê? A segunda coisa que treme a terra é a ressurreição de Jesus. Era impossível acontecer um tremor segundo a ótica humana, porque esse sepulcro estava selado com o anel do governo de Roma. Aquele selo indicava que ninguém podia tocar, porque eles tinham mentalidade, os sacerdotes judeus dizendo: quem sabe os discípulos virão à noite e roubarão o corpo de Jesus. Então o rei manda selar com o seu anel, e a Bíblia diz que 2 soldados capacitados ficam à porta do sepulcro para impedir que os discípulos tirassem o corpo de Jesus da sepultura. Mas a Bíblia diz no verso de número 2, o versículo de número 2, a parte B, diz assim: descendo o anjo do céu, e descendo o anjo do céu chegou e moveu a pedra e assentou sobre ela. A Bíblia diz que houve um terremoto. Então nós vemos, era impossível segundo a ótica dos judeus, segundo a ótica dos romanos, porque até o selo do anel do rei foi colocado sobre a porta do sepulcro, e 2 soldados armados até os dentes. Mas quando Deus quer operar, não tem sepulcro que impeça. Quando Deus quer fazer o impossível, não tem pedra que impeça, não tem anel de rei que impeça, e não tem soldado que impeça. A Bíblia diz que houve um terremoto, porque eu acredito que naquele momento, quando cumpriu o 3º dia para fechar o que Jesus tinha profetizado e cumprir os requisitos da palavra, o Espírito de Deus vem sobre o corpo que estava de Jesus ali, sobre aquele sepulcro gelado. E a Bíblia diz que agora acontece um terremoto. E por que acontece o terremoto? Quando acontece o terremoto, o anjo do Senhor desce do céu e rola aquela pedra. E quando o anjo rola a pedra, Jesus sai do sepulcro ressuscitado. E sabe o que acontece? Os soldados que estavam à porta do sepulcro agora caem por terra tremendo. Sabe por quê? Porque quem saiu da sepultura foi aquele que venceu a morte. A ótica humana era impossível romper o selo de Roma, mas para ele não tem selo que impeça. E ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou com o objetivo, ele ressuscitou para te batizar com o Espírito Santo, ele ressuscitou para resolver a tua causa impossível essa noite, ele ressuscitou para resolver a tua causa impossível. Ele ressuscitou para curar tuas enfermidades. Ele ressuscitou para abrir a porta que está fechada. Ele ressuscitou para quebrar as correntes que estão te acorrentando. Aleluia. Foi com o objetivo que ele saiu da sepultura. Ele rompendo o lacre do anel do governo de Roma, está mostrando: nem governo, nem principado, nem potestade, nem anjos, nada pode impedir o Deus do impossível operar na tua vida. A Bíblia diz que o anjo desceu e rolou a pedra. Era impossível para o homem rolar aquela pedra. Você sabe por quê? Porque a pedra era enorme. Você sabe por que era impossível? Além de tentar tirar a pedra, se os discípulos fossem, eles iam ser feridos pelos soldados. Mas o Deus do impossível não precisa de ajuda humana para agir. Ele só precisa de um coração cheio de fé, que vem acreditar na sua promessa, para ele realizar o impossível para a tua vida. Vire para quem está ao teu lado e diga: a segunda coisa que tremeu a terra foi a ressurreição de Jesus Cristo. A terceira coisa que treme a terra é uma igreja que tem comunhão com os céus. A terceira coisa que treme a terra é uma igreja que tem comunhão com os céus em meio à perseguição. Você pode provar pela Bíblia isso? A Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, após uma grande perseguição, os discípulos vão para a oração, e na oração dentro do capítulo 4, versículo 27, 28 a 30, os discípulos agora começam a orar dizendo: Senhor, nós pregamos a tua palavra e a perseguição se levantou. E o texto vem dizendo: não se levantaram só contra nós, Senhor, mas se levantaram contra o teu santo servo Jesus Cristo. E agora eles estão orando dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças e conceda ao teu servo que fale com ousadia a tua palavra. Mas o verso de número 30 diz: e tendo eles orado, tremeu-se a terra, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
A terceira coisa que treme a terra, pode alguém achar impossível, mas como eu vou poder orar se eu não estou tendo força, eu estou sendo perseguido? Os discípulos nos ensinam que a terceira coisa que treme a terra é uma igreja que ora no meio da perseguição, unidos diante de Deus. Diga para quem está ao teu lado, você quer que trema os alicerces dos obstáculos que estão impedindo o teu milagre? Profetiza para alguém, olha para alguém e profetiza. Tem poder nessa palavra. Diga, você quer que o impossível seja resolvido? Diga para alguém, a perseguição está grande. Mas o Senhor está dizendo, profetiza para alguém. Assim como os apóstolos se uniram na perseguição e oraram ao Deus dos céus, houve um terremoto. Houve um terremoto, houve um terremoto, houve um terremoto, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Sabe por que muitas das vezes não acontece esse terremoto? Sabe por que muitas das vezes não acontece esse terremoto em circunstância qual estamos passando? Porque não nos unimos à oração. Não nos unimos. Se fala de culto de congresso, tem gente pendurada até pela janela, tem espaço, porque é congresso. Mas quando se fala de uma consagração, quando se fala de uma reunião de oração, falta pessoas, os bancos estão vazios, e uma coisa que faz tremer a terra, e o impossível acontecer na tua vida, é unir-se na oração, e unindo em oração, tendo eles orado, tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe quando vai começar a acontecer o impossível ser removido da tua vida? Quando você se unir com essas mulheres que andam com os pés para trás. Quando você se unir com essa igreja que anda com os pés para trás. Mas como é que eu vou andar com os pés para trás se eu não sou caranguejo? A igreja que anda com os pés para trás é aquela que fica de joelho. O pezinho está para trás, mas a mente está ligada no céu. Diga para quem está ao teu lado, a terceira coisa que treme a terra é uma igreja que ora na perseguição. Você está orando na perseguição? Então escuta com teus ouvidos espiritual os alicerces, as correntes, as barreiras sendo quebradas agora. Sendo quebrada agora, sendo quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Se você profetizou com fé, a terceira coisa que treme a terra essa noite é a tua oração, é a tua oração, é a tua dedicação nesse momento diante do Deus dos céus. A quarta coisa que treme a terra, diga para quem está ao teu lado, a quarta coisa que treme a terra é uma igreja que adora. É uma igreja que louva. Em meio à perseguição. Em meio às dificuldades. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Paulo e Silas agora estão em uma viagem missionária. E quando eles estão andando naquela cidade, a Bíblia diz que uma feiticeira saía atrás deles. Todos os dias o diabo adivinhando a vida de Paulo e Silas, que iam caminhando, pregando as boas novas. Bastava Paulo e Silas entrar numa rua, entrar pelo valado, evangelizar as almas necessitadas. A macumbeira ia atrás dizendo, adivinhando e dizendo: esses servos que vos anunciam a paz são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que fez isso por muitos dias. A Bíblia diz que fez isso por muitos dias. A perseguição foi por muitos dias. Paulo e Silas pregando e a macumbeira indo atrás. Esses são servos do Deus Altíssimo. Esses são servos do Deus Altíssimo. Na mesma hora em que depois de muitos dias falaram, Paulo, indignado, cheio do Espírito Santo, virou a mão sobre ela e disse: espírito imundo, eu te ordeno que saia dela. E na mesma hora a macumbeira ficou liberta. Sabe por quê? Nenhum espírito adivinho pode impedir a operação do Espírito de Deus na vida daquele que tem levado a preciosa semente da palavra.
nenhum espírito adivinho, nenhum espírito de encantamento, nenhum espírito de feitiçaria, para cumprir a palavra o qual Deus tomou a boca do profeta dizendo: contra Israel, meu povo, não vale encantamento, contra Israel, meus servos, não vale encantamento. E eu abro a boca profetizando contra a minha igreja que ora, contra a minha igreja que louva, contra a minha igreja que adora, não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale adivinhação. Tem pouca gente com a mão levantada, mas esses que estão com a mão levantada, se houver feitiçaria levantando, a mão do Senhor está quebrando agora, está quebrando agora. Se tem causa na justiça amarrada por obras do diabo, o impossível está acontecendo, porque o Espírito que tomou a boca de Paulo está dizendo que as correntes estão caindo, que aquilo que foi decretado para estar amarrado, o Senhor está quebrando o decreto do inferno e liberando uma palavra profética dizendo: eu ajo como quero, eu faço como quero, e não tem nada impossível a mim, porque perante mim, diz o Senhor, todas as coisas são possíveis. São possíveis. São possíveis, são possíveis. A Bíblia diz que agora, após eles ter feito esta ação, Paulo ter sido inspirado e usado, essa mulher dava muito lucro aos seus senhores. O que acontece agora? Que chega a notícia aos magistrados, que chega a notícia aos senhores da cidade, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que agora Paulo e Silas são amarrados, Paulo e Silas são açoitados sobre o tronco, levaram uma quarentena menos um, levaram 39 chicotadas, agora o lombo deles está cortado pelo chicote. A Bíblia diz que mandaram que o soldado amarrasse os pés e mãos e colocasse acorrentado sobre o tronco. O que eu vejo aqui, a quarta coisa que treme a terra, é uma igreja que mesmo trancafiada, ainda tem a essência da adoração. Ainda tem a essência da adoração. À meia-noite, a Bíblia diz, lá está Paulo e Silas, a penitenciária estava lotado, o capitão da guarda, o carcereiro, estava sobre a guarda, e a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas começam a cantar um hino a Deus, começam a adorar a Deus com louvor, e começam a orar a Deus. Então eu vejo aqui, a quarta coisa que faz tremer é uma igreja que louva diante da circunstância, é uma igreja que louva diante daquilo que lhe cerca. Estavam cercados por muros, estavam cercados por pedra, estavam dentro de uma penitenciária, os pés estavam acorrentados, as mãos estavam acorrentadas, mas o espírito estava livre, a essência da adoração estava dentro deles, e a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a louvar, eles começaram a orar, e à meia-noite começaram a adorar, e a Bíblia revela que eles estão adorando, eles estão adorando, eles estão louvando, e de repente o louvor começa a sair de dentro do espírito deles, porque eles estavam louvando no espírito, eles estavam adorando no espírito. As feridas e as machucaduras não impediram o progresso deles, as correntes não impediram, o carcereiro não impediu, a penitenciária não impediu, e eles estavam adorando. O louvor vai subindo, o louvor vai passando o telhado da penitenciária, o louvor vai passando sobre as nuvens, o louvor vai passando sobre as estrelas, o louvor passa ao primeiro céu, o louvor vai chegando ao segundo céu, e quando o louvor atinge o terceiro céu, e quando o louvor chegou ao terceiro céu, cutuque quem está do teu lado e diga: o teu louvor tem chegado ao terceiro céu? Comece a louvar agora, porque vai chegar. Comece a louvar agora, porque vai chegar. É no terceiro, não é no primeiro, nem no segundo, é no terceiro céu. Eu espero você adorar, eu espero. Eu quero ver se tem gente que adora no meio da prova. Tem gente em prova aqui. Tem gente fazendo campanha porque está necessitado. Eu quero ver se na necessidade você é um adorador. Quem adora vai tremer a terra. Vai tremer a terra que tu estás, e algo vai acontecer, é o sobrenatural.
Alguém está adorando. Está subindo. Chegou no telhado. Chegou no telhado. Passou o telhado. Está chegando nas nuvens. Está passando as estrelas. Está subindo o louvor como incenso. Tem gente na prova. Tem gente na campanha doente. Tem gente que deixou gente enferma em casa. Mas está adorando. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está chegando na porta do céu. Esse louvor com gemido mesmo. Esse louvor com gemido mesmo. Alguém está louvando. Alguém está louvando. Teramante ore calablasei. Charamanturi avassube. As costas estavam vertendo sangue. Quando eles mais cantavam, as feridas que estavam grudadas sobre as roupas sangravam. Mas o louvor chegou ao trono. E quando o louvor chegou ao trono, a Bíblia diz que de repente, era impossível as grades serem abertas. Era impossível as grades serem arrebentadas. Era impossível ser quebradas as algemas dos pés e das mãos. Mas quando o louvor subiu, o impossível tornou possível. Porque quando a adoração chegou ao trono, eu creio que Deus se colocou em pé no trono e ficou bem assim. Estava subindo, estava subindo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A igreja está louvando também esse hino. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença eles estavam louvando. E Jeová estava assim, de repente, creio eu que num piscar e abrir do olho de Deus, olhando para aquela prisão, aonde o louvor estava subindo, de repente aconteceu o quê? Um terremoto. Então a igreja que adora a Deus, em meio às circunstâncias, aquilo que lhe cerca, treme tudo, quebra tudo, sabe por quê? O louvor trouxe a presença daquele que faz o impossível possível. Ele está fazendo isso agora. Pode adorar, pode adorar. Teramandarabachandaraia. Rebacalamancho, rebacalabassúria. A Bíblia diz que por 3 coisas treme a terra, a quarta não a suportará. E a quarta coisa que não há suportação, que vai tremer a terra, vai ser aquele grande dia em que o Pai vai dizer, o Pai vai se colocar em pé no trono e vai dizer o que está profetizado em 1 Tessalonicenses 4:16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Acontece aqui um terremoto, os mortos começam a sair das sepulturas com o corpo glorificado, indo ao encontro de Jesus sobre as nuvens, aleluia. E o que não pode suportar, que eu vejo aqui, é que os demônios, as potestades dos ar, não vão suportar. Sabe por quê? O céu vai se abrir, e o refletor de glória do Rei que vem sobre as nuvens, os anjos tocando a trombeta, na resoada ordem do arcanjo, as trombetas vão tocando, um raio de luz paira sobre o
dos céus, as potestades, os demônios não vão suportar a glória daquele que vai vir, daquele que vai vir. A quarta ninguém a suportará. Quem a suportará? Ninguém, porque a Bíblia diz que vão dizer: caia monte sobre nós, caia montanha sobre nós. Sabe por quê? A vinda dele vai ser com eficácia. Com permissão do pastor, eu peço para a igreja se colocar em pé. Em gratidão ao meu Deus, eu tenho 4 minutinhos. Eu não tive o privilégio de conhecer o meu pai porque morreu. Eu era muito pequeno. E quando fui conhecer por fotos, foi queimada a foto. Mas eu tenho a minha árvore genealógica. E em gratidão a Deus, eu quero louvar a Deus com ela, porque eu tenho esse privilégio, pastor, de ter a minha mãe do meu lado. Vem cá, filha, vamos adorar a Deus. Medita na letra desse hino. Vem cá, vamos louvar a Deus. Já vou estar passando para o pastor para nós orarmos. Vem, fecha os teus olhos. Já pode vir para receber a oração. Agora sim. A paz do Senhor, igreja. É motivo de alegria a gente louvar junto com meu filho. A gente, quando eu mesmo era perdida, e o Senhor nos achou. Aleluia. Eu vagava neste mundo, não tinha paz num segundo, não sabia o que fazer. Então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. Aleluia. O gesto que fazia, Para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação. a porta da salvação.